Pela graça e pela misericórdia de nosso grande e eterno Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Quero abrir nossa mensagem de hoje, lendo um texto em Gênesis, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Lemos assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Prisão é o nosso assunto desta mensagem. Ora, em se tratando de prisão, nós pensamos logo no ato da prisão em um soldado vestido de uma armadura apropriada no seu serviço, com uma arma em punha e com voz de autoridade, pedindo ao prisioneiro que coloque suas mãos sobre a cabeça, encoste numa parede, no muro, se deite e assim por diante, com uma cadeia nas suas mãos para prender as mãos do prisioneiro. E logo em seguida coloca no camburão e leva embora para o centro de detenção, onde ele será julgado e examinado pelas autoridades de maior competência. Mas aqui não. A prisão de Satanás, que é o prisioneiro em massa, lembrando que ele não prendeu uma pessoa, ele prendeu a raça humana. A Bíblia diz: todos pecaram, todos morreram, todos foram destituídos da glória de Deus, portanto, ele é um prisioneiro em massa. Ele prendeu a raça humana. Não se trata de um prisioneiro que usa uma arma, que usa cadeia para prender as mãos ou os pés da vítima. Não, não se usa pensar de um soldado, melhor dizendo, que chegue para prender as pessoas com voz agressiva, muito embora a Bíblia chamando de leão e rugindo como leão, mas é uma maneira de Deus descrever através da Bíblia a ferocidade do seu ataque sutil e muitas vezes muito disfarçado. Trata-se de uma pessoa bem diferente. O texto que lemos é muito interessante. Quais são as armas que Satanás utiliza ou utilizou para prender a raça humana e ainda continua utilizando para prender as pessoas hoje, nos dias atuais? Eu quero ir para um outro texto para entrarmos aqui diretamente no assunto, que foi escrito por João, o apóstolo do Senhor Jesus, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Ele diz assim: Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Três coisas aqui muito importantes para o nosso estudo deste momento, que nós estaremos utilizando como armas que Satanás utilizou na época que ele prendeu a raça humana na pessoa de Adão e Eva e ainda continua utilizando. Quero voltar contigo para o texto que lemos de Gênesis capítulo 3 e vamos fazermos aqui uma descoberta surpreendente. Ok? De um prisioneiro, ou seja, de um elemento perigosíssimo na prisão da raça humana, de um povo, como o caso Eva, uma pessoa inocente.
Vamos lá então. No texto que lemos fica muito claro que Satanás cita um dos atributos de Deus para revelar 3 atributos dele. O que é atributo? Aquilo que é de um ser, aquilo que é próprio de um ser. Aquilo que só Deus tem ou só ele, como Satanás, tem. Vamos vermos então, o primeiro atributo que ele usa é de Deus. Vamos lá, o texto que lemos diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim do Éden. Percebe-se que ele começa usando Deus na conversa. Geralmente o falso profeta, o falso pregador, o falso Cristo, o anticristo, ele não chegará em seu próprio nome, não. Ele chegará usando aquilo que você mais acredita, especialmente Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É necessário que estejamos de olhos abertos nesse sentido. Agora, no segundo lugar, vejamos o que ele vai fazer no versículo 2. Aliás, no versículo 2 ainda é a resposta da mulher. A mulher responde para Satanás e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim se pode comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Veja o deslize que ela dá aqui quando ela acrescenta o que Deus havia dito. Deus não disse para que não morrais, não era uma possibilidade, era uma certeza absoluta. Deixa eu ler o capítulo 2, versículo 17, qual foi a ordem de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes ou comeres, certamente morrerás. Aí você vai ouvir a palavra certamente, não usada pela mulher, mas usada por Satanás, o prisioneiro. Que pena. Quando nós falhamos nos nossos deveres, quando nós falhamos nas nossas declarações, ele aproveita para nos dar uma rasteira. Foi assim que ele fez, porque ele é mentiroso. Veja agora o versículo 4, a resposta de Satanás a Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Observa que ele usa agora o termo que Deus usou e que Eva esqueceu de usar na sua conversa, na sua afirmativa, além de amenizar as palavras de Deus, a sentença que Deus havia dado, ela usou a sentença como uma possibilidade para que não morrais, ou uma condição. Não foi assim. Ele agora diz: não, certamente não morrereis. Não vão morrer. Ele causa uma esperança, uma expectativa, e já começa a dizer que Deus é mentiroso. Todas as vezes que nós negamos a verdade, estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus é a verdade. Foi assim que Eva, infelizmente, fez, e Satanás confirma agora, dizendo para Eva: Deus é mentiroso. Ele é muito perigoso. Agora o versículo 5, veja o que ele diz. Porque Deus sabe. Esse aqui está o grande segredo. Porque Deus sabe. Sabe qual atributo de Deus que ele está usando aqui para Eva, neste momento, para prisão em massa? Ele está usando a onisciência de Deus. Deus sabe. Deus é o único que sabe o passado, presente e futuro. Por isso ele usa o futuro da vida de Eva para confirmar o que ele está dizendo. Porque Deus sabe que no futuro, no dia em que comerdes do fruto proibido, seus olhos vão se abrirem. E vocês serão conhecedor do bem e do mal, e serão como Deus. Ele agora lança uma profecia falsa e que infelizmente se cumpriu. Ele diz: os seus olhos se abrirão, vocês tornarão conhecedores do bem e do mal. Então ele começa a iludir, naquele momento, Eva. Está vendo como é uma prisão totalmente diferente como aquelas que a gente está acostumado a ver
feita pelos policiais atuais, sem arma, sem agressividade, apenas com palavras suaves, mas ele usa mentira para que possa enganar a vítima. Porque o atributo de Deus é a sabedoria, ou seja, é a onisciência. Onisciência é a capacidade que alguém tem de saber o futuro sem que possa estar vendo. E só Deus sabe disto. É aquele que conhece o passado, aquele que conhece o presente, mas sobretudo o futuro. Então Satanás sabe que Deus é o único onisciente, por isso ele apela para o coração de Eva com esse atributo que é exclusivo de Deus. Você está vendo como ele é perigoso, ele é sujo, ele é terrivelmente articuloso, ele é perigoso demais. Não se deve dar trégua para ele. Mas ele não trabalha assim pessoalmente. Ele se apresenta através de alguém. Ele se apresentou aqui através da serpente. Paulo disse que ele se transforma em anjo de luz. Os seus ministros também, em ministros da justiça. E disse Jesus, se possível for, enganaria até os escolhidos. Ele é perigoso. Mas vamos voltarmos aqui para o texto. Vejamos ele usando o atributo de Deus, onisciência. Onde está a onisciência de Deus? O Salmo 139, versículos de 1 a 6, eu gostaria de ler. Salmo 139, de 1 a 6. Olha o que a Bíblia diz sobre a onisciência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento ou ciência ou onisciência é, para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Portanto, ele está dizendo que Deus, além de ser onipresente, onipotente, ele é onisciente de todas as coisas. Sem que haja uma palavra na minha boca, ele já sabe o que está no meu coração. Isso foi mostrado na pessoa de Jesus muitas vezes quando ele estava no meio dos inimigos e ele os surpreendia dizendo: por que estão cogitando tal mal nos vossos corações? Eles não estavam falando nada, mas Jesus sabia do que eles estavam pensando, onisciência. Então Satanás utiliza desse atributo de Deus para que possa levar preso ou presa a sua vítima. No caso aqui, Eva, mas a visão dele, o objetivo dele não era apenas Eva e Adão, mas a raça humana, sendo que nós somos oriundos de Adão e Eva. Agora, interessante que ele usa dele mesmo 3 atributos. Ele é assim, usa um atributo de Deus, mas ele usa 3 atributos dele, aquilo que é próprio dele. Primeiro, ele usa a mentira. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 44, que ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele mente, ou quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque sendo mentiroso e pai da mentira, quando ele mente, então ele está falando naturalmente. Para ele, mentira é coisa natural. Você conhece alguém mentiroso? Você conhece alguém que mente de maneira que ele mesmo chega um momento que acredita que a mentira dele é verdade? É assim que Satanás utiliza. Ele é mentiroso e acha que as suas mentiras são verdades e por isso ele tem a ousadia de prender as pessoas com esta arma chamada mentira. A partir do momento que você mente, você está enredado pelas suas próprias palavras, de acordo a o que escreveu Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Portanto, Jesus Cristo, certa vez, ele disse: a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disto vem de procedência maligna. Portanto, ele usa a mentira, certo? Mas, em segundo lugar, ele vai usar um outro atributo dele, que é chamado de concupiscência, aquilo que lemos lá em 1 João, capítulo 2, versos 15 a
16 especialmente. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Desejo exagerados da carne. Vamos para o verso 5 de Gênesis 3 e você vai compreender como é que ele usou este atributo da concupiscência, colocou, por assim dizer, incutiu em Eva o desejo exagerado dos olhos e da carne. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui, você não deseja ser como Deus? Você não tem vontade de um dia conhecer as coisas como Deus conhece? Então, vamos lá. Agora vejamos o versículo 6, que interessante, a parte A do verso. E viu a mulher aquela árvore, e era boa para se comer, e árvore agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Percebe-se que agora o desejo dos olhos e o desejo da carne já estava em Eva. Ainda que Eva não tivesse comido aquele fruto, o pecado já estava ali. Porque ele começa exatamente assim, com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Jesus, falando sobre adultério ou prostituição, ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, quando Eva olha para o fruto e ela diz que era bom para se comer, agradável à vista, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Lembra que João escreveu: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, mas é do mundo. Quem inventou isto, o inventor desta matéria é Satanás. Portanto, ela estava aqui agora utilizando os seus atributos para prender, lamentavelmente, a Eva. Eu quero ler um texto para completar esse texto que nós estamos lendo aqui, em Isaías capítulo 14. Olha o que diz o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 14 também, ele vai dizer o seguinte: subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebeu o que ela disse, o que a serpente disse para Eva? Os seus olhos se abrirão e serão semelhantes ao Deus, Criador dos céus e da terra. Soberba. Ser igual a Deus quer dizer ser soberbo. A soberba é uma maneira de dizer: ei Deus, eu sou igual a ti ou maior que tu. Eu sou maior do que todos. Eu tenho poder. Eu sou poderoso. Sabe? É assim que muitas vezes as pessoas utilizam fazer com Deus. Sou dono do meu corpo, sou dono da minha língua, sou dono da minha cabeça, sou dono dos meus pensamentos, sou dono de mim mesmo. Quem foi que disse que nós somos dono absolutamente de nada neste mundo? Basta apenas Deus dizer: chegou o seu dia, a gente vai embora, acabou a história. Ninguém está aqui por conta própria, estamos aqui por uma permissão de Deus. Portanto, Jó disse que os nossos dias estão determinados e dali não passam. Então, a soberba é algo de Satanás. Ele disse aqui no capítulo 14, verso 14 de Isaías, eu quero repetir mais uma vez: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi isso que ele incutiu em Eva. Você vai ser semelhante a Deus, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Está usando um atributo dele, soberba. Está percebendo que ele agora está usando o segundo atributo dele, ou seja, o terceiro atributo dele. Primeiro ele usou a mentira, depois ele usa a concupiscência, o desejo exagerado dos olhos e da carne, agora está usando a soberba, levando Eva a pensar que eles um dia serão semelhantes a Deus. Foi isso que ele fez lá na tentação com Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Ele leva Jesus a um alto monte, você pode ler no capítulo 4, versos 8 e 9 de Mateus. Leva Jesus no pináculo do templo, no lugar mais alto, e no momento ele mostra os reinos e o poder do mundo e disse: tudo isto é meu e eu te darei se tu prostrado me adorares. Concupiscência dos olhos, quer dizer, soberbo, melhor dizendo.
Concupiscência, é claro, porque ele estava mostrando Jesus para ver e Jesus ser atraído como Eva foi atraído também pelo desejo do fruto bonito, os reinos do mundo, os poderes do mundo. Ele pensava com isso atrairia Jesus. Mas ele estava lidando com Deus naquele momento. Ele realmente é muito atrevido. Ele não respeita a dignidade, é verdade. Mas quando Jesus Cristo ouve isso dele, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ah, se Eva tivesse agido assim, não teria caído na prisão de Satanás e, quem sabe, nós teríamos uma vida totalmente diferente. Mas, lamentavelmente, ele usou dessas artimanhas, infelizmente, dessas armas letais para prender Eva, enganar Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, pensando que um dia seria semelhante a Deus, assim como Satanás disse. Sabe que há pessoas que ainda pensam assim? Pensam que são deuses? Pensam que pode mandar em tudo e pode tripudiar sobre tudo? É bom que tomemos cuidado, porque você pode estar sendo preso por essa arma satânica chamada ou seja, o atributo de Satanás, que é a soberba da vida. Você sabe quando isso acontece na vida de um ser humano, qual é o resultado? Foi o resultado de Eva. Vamos vermos então. As pessoas muitas vezes, quando se encontram numa situação ruim, numa situação embaraçosa e em perda total, elas vão dizer o quê? Ah, foi Deus que fez isso. Não, não foi Deus. Quando Deus chegou para falar com Eva, naquele momento lá no Éden, ela logo, ou seja, falou primeiramente com Adão. Qual foi a desculpa de Adão? Não, a mulher que tu me deu. Quando ele fala com a mulher vai dizer: não, foi a serpente. Então, essa mania já é antiga, já é velha, de nós querermos arrumar alguém como bode expiatório para os nossos pecados, nossos fracassos, quando somos apanhados pelos nossos erros cometidos. Nós sempre procuramos um bode expiatório para dizer: foi por causa dele, por causa dela, e aí nós culpamos o diabo, culpamos Deus, culpamos os céus e a terra, mas a Bíblia diz que é diferente. Vejamos quando essas coisas acontecem, qual é o resultado disto. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, não culpe Deus. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Ah, mas quem me tentou? Por que eu caí nesta? Essa não é a pergunta, mas por que eu caí nesta? É simples a resposta. Está no verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Se lembra que Eva, quando olhou no fruto, ela disse: é bom para se comer, agradável à vista e bom para dar entendimento? Foi assim que ela foi enganada. Por trás de tudo isso estava Satanás, utilizando do seu atributo, que é a concupiscência, os desejos mal da vida. Então, ele disse que a pessoa é enganada ou tentada quando ela é enganada pela sua própria concupiscência. Quando isso acontece, o verso 15 ele vai dizer o seguinte: depois, havendo a concupiscência consumado ou concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu na prisão de Eva e da raça humana. Vou repetir mais uma vez. Depois, havendo a concupiscência concebido, o que é conceber? Gerar dentro da pessoa. Quando Eva olha no fruto, ela sentiu o desejo, ela sentiu aquela vontade, a concupiscência dos olhos e da carne, o pecado já estava lá dentro. Eva agora já era uma pecadora, porque o desejo errado é pecado. Errou a vontade de Deus. Isso é pecado na teologia, errar o alvo. O alvo de Deus era não comer. O alvo de Deus era não desejar. Ela desejou e, além de desejar, ela
realizou o ato comendo o fruto. Portanto, quando se deseja, isso é concupiscência. O pecado está gerado. O pecado está concebido no nosso coração. Agora ele termina dizendo o seguinte: sendo consumado, gera morte. Quando é que Eva consumou o pecado? Quando ela apanhou em suas mãos e o comeu. Aí o pecado foi consumado. E o que aconteceu? A morte. Todos morreram, todos pecaram, porque Adão pecou. A Bíblia diz que ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Portanto, a partir dali, o pecado matou a todos e todos se tornaram prisioneiros de Satanás. É assim que ele utiliza para prender as pessoas, porque foi assim que ele utilizou no passado. Espero, meu querido, que você tenha compreendido, que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Por isso, Pedro continua nos alertando, dizendo: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário o diabo está em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, Deus, por permanecermos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e pedimos, Deus, como o Senhor ensinou os Teus discípulos a orar, livra-nos do mal. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua paciência em me ouvir até o final. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor esteja conduzindo a sua vida, te livrando dos momentos perigosos, das armadilhas que Satanás tem armado, e com certeza ele vai continuar armando nesse dia ainda para prender alguém ou para manter as pessoas em prisão. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.